Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus. Deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, peço a Ti, Senhor, que neste momento o Senhor se agrade de me usar na pregação da Tua palavra. Dá-me a graça, ó Deus, de pregar a Tua sã doutrina diligentemente, de modo claro, Senhor, não com palavras persuasivas da sabedoria humana, mas, ó Deus, em demonstração do Espírito de Deus. Capacita-me, ó Deus, e dá-me a graça de pregar sabiamente, adaptando, ó Deus, a Tua palavra às necessidades e às capacidades daqueles que escutam a pregação da Tua palavra. Dá-me a graça, ó Deus, de pregar zelosamente, com amor fervoroso para com o Senhor e para com as almas do seu povo, do Teu povo, Senhor. Ajuda-me a pregar sinceramente, tendo sempre por alvo a glória do Teu nome, a conversão do perdido, a edificação do Teu povo, a salvação das almas que aqui estão presentes. Ó Deus, usa-me para o louvor da Tua glória somente. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos visto como o Senhor nosso Deus, neste livro de Atos, Ele tem revelado a sua grandiosa obra por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que age pelo seu Espírito através dos seus apóstolos na propagação do seu Evangelho. Como estes homens do Senhor que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo para o ministério, depois de serem eles comissionados por Cristo e enviados então para propagar esta palavra, eles então saem fazendo não somente pregações claras acerca do Evangelho de Cristo, mas também fazendo atos extraordinários no meio do povo naqueles dias do primeiro século. E estes homens, então, eles saem obedientemente
cumprindo a vontade do Senhor. Como falei, não somente na pregação, mas também até mesmo fazendo atos extraordinários de milagres que testificavam que estes homens de fato eram do Senhor. E tudo aquilo que eles faziam confirmava o ministério deles, de homens que estavam ali a serviço do próprio Senhor Jesus Cristo naqueles primeiros dias da Igreja de Cristo neotestamentária. E então, irmãos, nós vimos que na última exposição nós tivemos a graça de ver um homem coxo de nascença sendo curado. Quando os servos do Senhor, Pedro e João, estavam ali subindo para o templo para a oração da hora nona. E então ali estava um homem muito conhecido de todos e todos sabiam que tratava-se de um homem que possuía esse tipo de enfermidade. Mas nós vimos também que Pedro, fitando nele os olhos, juntamente com João, disse, olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Talvez esperando receber algum tipo de trocado de dinheiro das mãos dele. Pedro, porém, então diz a este homem no verso 6 do capítulo 3, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E aquele homem então foi curado, ele não passou a andar, ele passou a correr, a pular, a saltar. E aquilo foi algo realmente grandemente admirável. Ele entrou saltando, louvando a Deus. E muitos ali estavam reconhecendo aquele homem, algo extraordinário de fato aconteceu. Este homem, então, ele é um homem que, ao ser curado, ele se apega aos apóstolos. É interessante o que nos diz o verso 11. Apegando-se a ele, a Pedro e João. Então ele ficou apegado, ele queria ficar junto aos servos do Senhor que haviam curado ele naquela ocasião. E então, em razão deste milagre, todo o povo que ali contemplara aquele ato extraordinário, todo o povo ficou atônito. E eles correram atônitos para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então, estava lá agora uma grande multidão. Várias pessoas em torno de Pedro e João e aquele homem coxo que agora se apega a estes dois servos do Senhor. E aqui então agora encontraremos, meus irmãos, mais um belíssimo discurso, mais uma belíssima pregação, agora feita mais uma vez por este homem chamado Pedro. E o contexto, irmãos, da pregação nós encontramos no versículo de número 12 deste capítulo, quando a Escritura nos diz, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, veja que coisa impressionante, Pedro, vendo então que várias pessoas se ajuntaram a ele e vendo que as pessoas estavam grandemente admiradas, o que é que Pedro faz? Pedro, em razão disto, se dirigiu ao povo. Meus irmãos, é interessante nós percebermos Pedro agindo semelhantemente a Cristo. Nas pregações do Evangelho de Marcos, em várias ocasiões eu falei o seguinte, Cristo aproveitava toda e qualquer ocasião que surgia para proclamar o Evangelho que é Ele mesmo. E aqui nós encontramos este homem, servo do Senhor, fazendo a mesma coisa. Quando ele se depara com a multidão, e ele certamente está consciente, uma multidão de pessoas carentes de ouvir a pregação da palavra, ovelhas que não têm pastor, como Cristo se depara noutra ocasião, ele se volta para estas pessoas e então vai começar a pregar a palavra. E é isso, irmãos, que aqueles que conhecem o Senhor, ou de modo particular, aqueles que são chamados ao ministério farão. Nós nos utilizaremos de toda e qualquer ocasião oportuna que surgir para de alguma forma falarmos acerca de Cristo. Para falarmos acerca do Evangelho. Para proclamarmos a palavra de Deus. E ele faz isto, irmãos, sem qualquer tipo de impedimento ou vergonha. E como veremos, com ousadia, sem qualquer tipo de temor aos homens que diante dele estavam naquele momento. É estranho, irmãos, nós vermos muitos homens que se dizem pastores ou ministros do Evangelho
e que não têm a menor disposição em abrir as suas bocas para pregar a palavra. Para muitos, já é demais vir no domingo um culto para pregar a palavra. Já está mais que suficiente para muitos. E muitos ainda, então, acabam deixando de lado e colocam alguém para pregar no lugar dele. Vai lá pregar. E então quer ficar no banco sentado. É estranho isso. Eu acho impressionante o que é dito sobre Joel Bick, que ele não quer nunca ficar um domingo sequer, um culto sequer, sem pregar a palavra. Certa ocasião ele esteve em Recife e ele talvez não teria oportunidade de pregar. Ele ficou então no seu quarto, no hotel que ele estava, clamando, orando a Deus para que surgisse a ocasião para ele pregar em alguma igreja que ele pudesse proclamar a palavra. Veja que coisa impressionante. Alguém que deseja ardentemente pregar a palavra dentro e fora de tempo, em toda ocasião oportuna que surgir. Esse deveria ser o desejo do coração de todo servo do Senhor no ministério, mas também nosso no testemunho da palavra em toda ocasião oportuna que surgir, irmãos. E surgem tantas no nosso dia a dia, que nós, infelizmente, como falei hoje brevemente pela manhã, deixamos passar. Você não vai pregar a palavra, você não é um ministro do Evangelho, mas você vai testemunhar do Evangelho. Você vai falar acerca da obra de Cristo, na expectativa de que aqueles que estão diante de você possam, então, experimentar salvação que é operada pelo Espírito de Deus através da palavra. Não percamos, irmãos, as oportunidades que surgem. Sejamos diligentes e atentos para proclamar, para anunciar acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pedro se dirigiu ao povo. E é interessante, porque a pregação é de fato isto. Eu não estou pregando diante do povo. Eu não estou pregando diante de vocês. A pregação consiste em pregar ao povo. É uma pregação que vai do coração do pregador ao coração da igreja. Essa é a intenção. Esse é o meu desejo. Isso é o que eu terei de me esforçar para fazer, ainda que eu saiba que essa palavra ela só poderá alcançar o coração de vocês se o Espírito agir conjuntamente com a palavra, mas eu proclamarei esta verdade como se de mim dependesse fazer isso. E me esforçarei para isto. É exatamente deste modo, então, que nós somos chamados ao serviço do Senhor. Pedro, à vista disso, dirigiu-se ao povo, dizendo, então, aqui as palavras de Pedro, israelitas: porque vos maravilhais disto, ou porque fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar. É interessante porque Pedro, aqui ele vai começar a reorientar a cabeça dessas pessoas. Porque o que acontecia naqueles dias? Havia um grupo de homens naqueles dias, que eram homens como que homens santos e uma espécie de curandeiros, no meio das pessoas simples ali em Jerusalém, que eles como que faziam supostamente milagres. E eles eram chamados de fato de homens santos, eram homens diferenciados que de alguma forma faziam coisas extraordinárias no meio do povo. E que tomavam para si, então, este título. E as pessoas olhavam para eles e imaginavam, tratam-se de homens poderosos, homens que fazem atos grandiosos. E os olhos das pessoas ficavam fixos nesses homens. Pedro, consciente dessa realidade, bem como consciente de quem ele é, e plenamente convicto de quem foi que de fato operou, ele então vai dizer, negando a estes homens, que ele nunca, jamais fez qualquer tipo de coisa, simplesmente por seu poder ou piedade. Porque quando ele pergunta algo dessa natureza, por que vos maravilhais? Alguém poderia dizer, rapaz, o homem não andava, não tem como eu não me maravilhar, né? Um negócio impressionante desse acontecendo na minha frente. Mas a pergunta dele, ele de fato quer realmente direcionar os olhos desses homens para outro lugar. Pedro, ele não está interessado em fazer com que os homens glorifiquem a ele, louvando-o como se ele fosse alguém grandemente poderoso por si só, ou que possuísse uma piedade tão singular a ponto de fazer coisas desta natureza.
Ele quer desviar isto. Ele não quer ser louvado. Ele sabe a quem a glória de fato deve pertencer. Porque ele sabe quem foi que curou aquele homem. Quando nós olhamos para algo desta natureza, nós vemos que Pedro realmente era um homem temente a Deus e um homem verdadeiramente piedoso. Era um homem que não estava interessado que os holofotes estivessem voltados para ele. Não era um homem interessado, como muitos nos nossos dias, que querem então ser louvado pelos homens. Pela sua grande retórica, pelas suas grandes palavras persuasivas, pela sua forma de se expressar, ou coisas desta natureza. É isto que muitos buscam, a glória do seu próprio nome. Mas Pedro aqui, neste ato dele, bem como em palavras ditas por ele posteriormente, em 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, nós vemos que Pedro não quer a glória do seu nome. O que é que diz 1 Pedro, capítulo 4, verso 11? 1 Pedro, capítulo 4. Se alguém, verso 11, 1 Pedro 4, 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda mais à frente, em 1 Pedro, capítulo 5, agora no versículo de número 1, ele então nos diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Ele, de modo ainda mais claro, especialmente no versículo 11 do capítulo 4, ele vai dizer: a glória deve pertencer a Deus por meio de Cristo. Em tudo. Veja, irmãos, que isto é algo que é realmente importante. E nós entendemos isto, né? Nossos padrões doutrinários falam acerca disto. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Isto envolve necessariamente o trabalho público daqueles que se dedicam ao ministério da palavra. Não podemos nunca, irmãos, atribuir a nós obra que por nós nunca foi feita, mas por Deus. Não podemos tomar para nós glória alguma que pertence ao Senhor, porque isso é loucura. Nós lemos agora, em Atos capítulo 12, o que aconteceu com Herodes. Não deu glória a Deus, ele foi morto. Que coisa! Se isso acontecesse em nossos dias, irmãos, imagina quantas pessoas morrendo por aí que não dão uma glória ao Senhor, mas que tentam usurpar isso para si. Irmãos, tudo aquilo que é feito por intermédio de nós nunca é simplesmente pela força do nosso próprio braço. Nós somos apenas meios para isso. Nós somos apenas instrumentos do Senhor para, então, fazer conhecida a sua própria glória. Aqui está um homem, irmãos, que teme a Deus. E uma característica importante que deve ser encontrada naqueles que são chamados para o ministério da palavra. E, irmãos, em nós também, em todos nós que nos envolvemos em tudo aquilo que nos envolvemos neste mundo, nós não podemos nunca jamais imaginar e nunca jamais pensar em tomar para nós a glória. Tudo que você só faz por capacitação do Senhor. É Ele quem te dá tudo o que você precisa para fazer. Se tudo que você tem para fazer o que você faz vem dele, tudo, portanto, deve voltar para ele com louvor e glória. É exatamente dessa forma que deve ser. É simples. Mas o nosso coração, ele não está satisfeito muitas vezes com isto. O nosso coração quer a nossa própria glória. É o nosso coração vaidoso, de fato. E uma disputa, irmãos, e é uma luta terrível. A luta contra querermos para nós
a glória que pertence somente ao Senhor. Mas então, irmãos, ele continua dizendo, verso de número 13, apresentando-nos, irmãos, aqui, quando ele dá glória a Deus, e aqui neste verso de número 13 também, onde ele vai fundamentar, então, mais da sua doutrina, ele vai nos apresentar um sermão que difere muito dos sermões de nossos dias. Ele vai nos apresentar, primeiramente, um sermão teocêntrico e vai nos apresentar também um sermão cristocêntrico. É interessante o que ele diz. Ele vai dizer o seguinte, verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Ele atribuiu anteriormente ao Senhor a glória, quando ele então questiona aqueles homens, não fomos nós. E então ele começa dizendo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. E agora aqui então ele faz referência a esse Deus, ao Senhor, que eles tanto conheciam. Eles conhecem essas palavras, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, isso era para eles muito familiar. Então agora, irmãos, quando ele vai apontar para este Senhor, é o Deus, esse Deus que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus vivo, é o Senhor que permanece o mesmo hoje e para sempre, ele está declarando isso para aqueles homens. É o Senhor Deus que vocês conhecem, como nas Escrituras que vocês possuem aí, ele então está declarando isto para estes homens, então ele acrescenta, o Deus de nossos pais. Então ele se coloca no meio daqueles que ali estavam, é nosso, o Deus de nossos pais. O que foi que ele fez? Ele glorificou a seu servo Jesus, ou ele exaltou o seu servo Jesus. Ele honrou o seu servo Jesus. E eles certamente vão saber e vão entender quando ele vai falar aqui servo. Certamente eles se recordaram das palavras de Isaías, capítulo 53, verso 12, que vai falar sobre aquele que é chamado servo sofredor. Está aqui o apóstolo, então, apresentando a verdade que foi o próprio Senhor Deus, o Deus dele, o Deus de vossos pais, que glorificou a Cristo, exaltando, sendo ele o servo sofredor. Mas Deus o exaltou. Deus o exaltou sobre todos, glorificando a ele. Então ele apresenta essa realidade para eles. E logo em seguida apresenta um grande contraste, uma grande contradição do que acontece e do mal feito daqueles homens. Porque enquanto o Senhor Deus é aquele que glorifica e exalta o seu servo, o que foi que os homens fizeram? Veja, isso é, por demais, irmãos, impressionante, porque ele vai começar aqui, antes de entrarmos na acusação que o próprio Pedro vai fazer, ele vai falar aqui acerca de Cristo. Ele fala acerca de Deus, ele fala acerca de Cristo. Nós contemplamos isso nas palavras dele. Veja, irmãos, que nós vemos que este homem, Pedro, ele não está realmente interessado de forma alguma em ficar trazendo qualquer tipo de sermão que não aponte para aqueles que devem ser o alvo no sermão e proclamado em todo o sermão ou pregação. Se você for para muitas igrejas por aí, o que você encontrará é um tipo de sermão chamado antropocêntrico. É o homem no centro. Você é precioso, você é importante, você é a fraqueza de Deus. Cada um que fala uma loucura dessa. Há muitos, viu? Não precisa nem se esforçar para encontrar. Pessoas que na realidade tiram o foco de Deus e colocam o foco no homem. E as pessoas gostam disso, porque é confortável. Falar que você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Eu estou joia demais. Bacana demais, é muito bom, é gostoso, a coceira aos ouvidos do homem. Mas a pregação da palavra não consiste em verdadeira
não consiste em ficar apontando para o homem algum tipo de beleza, quando na realidade não há, nem externa nem interna em muitos. Mas é Cristo, é Deus. Ele é que deve ser de fato proclamado em todo o sermão. É isso que Pedro faz aqui. E assim, irmãos, nós passamos e conseguimos identificar aqueles que são fiéis pregadores do Senhor ou não, até mesmo quando nós contemplamos o que ele prega e o conteúdo do seu sermão. Todos nós deveríamos ser capazes de discernir alguém que proclama a palavra de fato. Se alguém sobe este púlpito aqui e proclama uma palavra que não faz o menor sentido, nós devemos entender então e tentar e ser aptos para discernir uma pregação verdadeiramente bíblica. Toda pregação deve ser teocêntrica e deve ser cristocêntrica. Deus no centro, Cristo no centro da proclamação. Pedro se empenha e se esforça para isso. Ele faz isso aqui como ele fez na primeira pregação que nós expomos aqui, do próprio Pedro. O servo sofredor do Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Mas então ele vai começar agora a apresentar um outro aspecto importante na pregação da palavra. Ele agora vai mostrar que o seu sermão é também um sermão ousado, trata-se de um homem verdadeiramente corajoso, Pedro. Quando ele se volta para aqueles homens que estão diante dele, e então ele vai dizer o seguinte: a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Veja só que coisa. O que foi que esses homens fizeram? Um comentarista vai dizer, se esse sermão de Pedro fosse pregado em alguns contextos hoje, em nossos dias, ele provavelmente seria preso. Pedro, ele é corajoso. Ele anteriormente temeu uma jovem, quando Cristo estava para ser crucificado. Temor de homens tomou conta do coração desse homem naquele momento. Mas aqui está Pedro destemido, irmãos. Cheios do Espírito Santo do Senhor. E a acusação deles é real. Ele vai apresentar aqueles homens que aqueles homens são culpados do que fizeram. Ele vai dizer, vocês traíram o Senhor Jesus Cristo, o servo que foi exaltado por Deus. Vocês não somente traíram, vocês negaram ele também, perante Pilatos, quando ele apresentou diante de vocês a possibilidade dele ser solto. Mas vocês não aprovaram que ele fosse solto. Muito pelo contrário, verso 14. Vocês negaram o santo e o justo. É interessante. Ele vai personificar aqui Cristo, chamando de Cristo de o santo. Atributo que pertence a Deus. O Deus que é santíssimo. Chamando Cristo também de o justo. E que isso, irmãos, está servindo aqui para fortalecer e para tornar ainda mais pesada a ação terrível destes homens, que colocaram ou libertaram um homicida no lugar de um homem que não tinha culpa alguma. No lugar de um homem que era justo e que era santo. Então, eles escolheram que fosse liberto um homem chamado Barrabás. Ele fala diretamente a eles, sem qualquer tipo de temor tais coisas. Ele vai dizer, vocês mataram a quem? Ele vai dizer, o autor da vida. O autor da vida. Vocês mataram aquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós todos somos testemunhas. Isso, irmãos, é muito interessante. Matastes o autor da vida. Está falando sobre Cristo, irmãos. Aquele que dá vida ao homem. Nós sabemos que Cristo, aquele que criou todas as coisas, do princípio do mundo, a Escritura nos diz. Mas Cristo também é aquele que dá vida, e vida nova, é de fato salvação. Eles matam aquele que não somente deu vida física ao homem, mas também ele é aquele que é o autor da vida, ele também é aquele que dá vida ou salvação e transformação ao homem.
E eles então o crucificaram. João capítulo 10, verso 28 nos fala que Cristo é aquele que dá vida ao homem. Ele é aquele que dá salvação ao homem perdido. Mas mesmo tendo eles feito o que fizeram, Deus ressuscitou o seu Filho. Ele não permaneceu debaixo do poder da morte para sempre. Ele permaneceu debaixo do poder da morte durante certo tempo. Durante certo tempo, mas ele ressuscitou. E então ele vai dizer, nós os apóstolos somos testemunhas. Os apóstolos deveriam ser aqueles que deveriam sair testemunhando acerca da ressurreição de Cristo. Nossos olhos viram o Senhor. Nós contemplamos isto. Mas vocês são culpados. Vocês mataram o nosso Redentor. Ele é o que está, ele foi morto por vocês, mas ressuscitou e está vivo hoje. Ele está vivo. Porque este homem, que era coxo e agora anda, ele foi curado pelo Senhor Jesus. Verso 16, ele diz, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Foi Cristo mesmo quem curou aquele homem. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vive. Essa é a declaração de Pedro, irmãos, diante daqueles homens. Mas uma coisa que é importante acentuarmos aqui. Pedro, ele ousadamente apresenta àquelas pessoas a culpa pelos seus pecados. E ao mesmo tempo apresentando-nos Cristo como aquele que é o sacerdote que entrega a sua vida para a salvação dos homens. Porque ele foi morto. Sendo morto como um sacrifício para a salvação do perdido. Mas foram os homens culpados por isso. Há muitos que, lamentavelmente, são chamados a pregar a palavra, mas em razão do temor que possui dos homens, nunca falam acerca da real condição da alma dos homens. Nunca fala com clareza, diretamente, acerca da culpa que o homem tem de ter conduzido Cristo à cruz. E muitos não vão falar, irmãos, por aí, porque eles temem, de fato, ser rejeitados. Muitos, de fato, temem, muitos pastores, que as pessoas fiquem incomodadas. Eles querem falar algum tipo de palavra que seja agradável. Eu não vou falar sobre esse tipo de coisa. Eu quero que fulano de tal sente aqui e fique tranquilo, no meio da igreja. Mas não é dessa forma que funciona. Não foi isso que Cristo fez. Não é isto que o apóstolo do Senhor faz aqui. E ainda que eles pensem que, ao fazer esse tipo de coisa, estão fazendo o maior bem para alguém que escuta, na realidade, estão fazendo um mal terrível. Como essas pessoas reconhecerão a necessidade que eles têm de Cristo, se eles não estiverem conscientes da miséria do seu estado e não forem convencidos da culpa do seu pecado? Meus irmãos, a palavra do Senhor e a sua lei revela para o homem a condição miserável do homem. E é a revelação miserável do homem, percebida por ele, o fará então perceber a necessidade que ele tem de um Redentor. Ele vai ver a podridão da sua alma como está negra e suja, e ele vai perceber que ele carece de salvação. Ele vai perceber que a sua alma está enferma, e ele vai perceber que ele carece de um remédio, que não pode ser encontrado em qualquer canto, que só pode ser encontrado em Cristo. Como então, irmãos, não proclamarmos e não falarmos ao homem, você é culpado? Isso é grande demonstração, não de amor, mas de muito desamor, de muita perversidade, quando o homem se diz ministro do Evangelho e não aponta a realidade da condição do homem. Você que não conhece a Cristo, saiba, você é culpado de ter
crucificado a Cristo. O seu pecado, a sua maldade, conduziu o Senhor à cruz. Assim como nossos pecados, irmãos, de nós que conhecemos a Cristo, conduziram nosso Senhor à cruz. Ele foi morto por causa dos meus e dos teus pecados. Todos nós somos culpados disto. Todos nós. Mas encontramos então perdão no Senhor, nós sabemos disto. Mas você precisa saber disso, ouvinte. Você é culpado de ter conduzido Cristo a experimentar as dores mais terríveis naquela cruz. Você é culpado de fazer com que Cristo experimentasse as angústias infernais na cruz. Você é culpado disto. A responsabilidade é sua. Foi você que assim agiu. Todos nós somos culpados da transgressão. Não há quem possa escapar disto. Cristo morreu. E Cristo morreu, então, para que os homens pudessem encontrar salvação. Ele vai nos dizer mais à frente. Mas neste ponto, em que é tratado sobre a morte de Cristo, de fato, Cristo é nos apresentado ao mesmo tempo como aquele que é o perfeito e sumo sacerdote. É ele, irmãos, que, ainda que os homens tenham matado o autor da vida, foi ele quem livremente se deu. Foi ele quem se entregou, sendo ele o sacrifício e, ao mesmo tempo, o sacerdote, derramando o seu próprio sangue para a remissão dos pecados e da culpa dos homens perdidos. Ele mesmo. Extraordinário, irmãos, isto. E que coisa gloriosa é sabermos que isto aconteceu e não foi sem propósito. Mas Pedro não passa a mão na cabeça dos homens dizendo que eles não são culpados por isso. Ainda que ele esteja consciente, como vai nos revelar mais à frente, que foi vontade do Senhor que exatamente isso acontecesse dessa forma. Aplicar a palavra àqueles que estão diante de nós é grandemente necessário para o ímpio culpado. Mas então, irmãos, aqui Pedro ele vai apresentar essa realidade dura para os homens que estão diante de si. Mas então, agora, no verso 17, ele vai começar além da exortação que ele faz pública e direta, ele vai começar a fazer algum tipo de aplicação e convite ao arrependimento e à fé em Cristo. E é interessante, irmãos, percebermos que na sua pregação esses elementos, elementos fundamentais numa pregação. Ele vai então agora falar, verso 17, e agora, irmãos, eu sei o que fizestes, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Interessante o que ele vai dizer assim. Caros irmãos, ele vai chamar de irmãos, eles são o mesmo povo, não é? Ele vai dizer, agora, irmãos, palavras doces, irmãos, dele. São palavras suaves de Pedro, dirigindo-se a eles. Eu sei que vocês fizeram o que fizeram e foi por ignorância. Como Cristo vai dizer em outra ocasião, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Fizeram sem conhecimento, na loucura deles, cegos. Eles não estavam conscientes daquilo que fizeram. Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Não somente vocês que me escutam, mas também as vossas autoridades assim agiram. Mas então ele diz, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. É impressionante isso, irmãos, porque ele não está tirando aqui a culpa dos homens, viu? A culpa dos homens permanece. Ele falou isso com muita clareza e mais à frente ele vai chamar esses homens ao arrependimento, porque esses homens têm culpa. Mas o que vocês fizeram na ignorância, ele está dizendo. Vocês estavam cumprindo o plano de Deus. O que aconteceu com Cristo era necessário que acontecesse. O que Pedro diz aqui não é estranho.
Cristo, vimos nas exposições do Evangelho de Marcos, Cristo vai dizer, é necessário que o Filho do Homem sofra nas mãos dos homens, seja enganado, seja lançado, seja maltratado, seja rejeitado, é necessário que ele morra. Mas ele diz, eu ressuscitarei ao terceiro dia. Mas ele fala, é necessário. Aquilo então que foi dito pelos profetas no passado, anunciando então a Cristo, aquele que haveria de vir e haveria de sofrer. Então isso teria de necessariamente se cumprir. Então, ainda que os homens tenham feito o que fizeram e são culpados por isso, no final, foi a vontade perfeita e eterna de Deus sendo realizada. E por que era necessário, irmãos? Era necessário que Cristo, de fato, padecesse e morresse. Porque sem sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, nunca, jamais poderá haver remissão de pecados e de culpa. Se Cristo não morresse, estaríamos condenados ao inferno hoje. É certo. Cristo então teve de expiar o seu sangue, assim como os animais, o cordeiro era imolado no Antigo Testamento, expiando o seu sangue para o perdão dos pecados dos homens. Cristo teve de derramar o seu sangue. Por essa razão, João Batista vai chamá-lo dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que expiará o seu sangue para perdão dos pecados dos homens. Apresentando-se ele também como a propiciação pelos nossos pecados, experimentando ele mesmo no seu próprio corpo a ira de Deus, como caía a ira de Deus na tampa do propiciatório no Antigo Testamento. Cristo teria de necessariamente experimentar todas estas coisas, para que o pecado que te condenava ao inferno não te condene mais. Ele é condenado no seu lugar. Você é absolvido diante do tribunal de Deus. Você não é lançado no inferno. Você é lançado na casa de Deus, por causa de Cristo. Você vai chamar Deus de seu Pai agora, por causa de Cristo. Unicamente por causa da sua obra, grandemente necessária. Então ele teria de experimentar, e ninguém podia jamais impedir que Cristo seguisse em frente com isso. Ele até mesmo diz a Pedro, quando Pedro tenta impedi-lo, arreda Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas dos homens. Eu tenho de seguir em frente com o meu caminho. Somente Satanás poderia, de alguma forma, estar agindo para impedir que Cristo assim fizesse. Ele sabia que na cruz de Cristo, onde aparentemente havia morte e aparentemente seria a vitória dos seus inimigos, estaria Cristo ali destruindo todos os seus inimigos na sua própria cruz. Cravando então o script de dívida que havia contra nós na cruz e agora então somos libertos. É necessário, então, ele apresenta, então, para nós, irmãos, aquilo que nós chamamos de soberania de Deus e responsabilidade humana. Os homens são responsáveis, mas Deus estava cumprindo a sua vontade. E depois, então, irmãos, de ele apresentar essa maravilha para estes homens que estavam diante dele, então ele vai chamar eles ao arrependimento. Verso de número 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Meus irmãos, se os pecados desses homens poderiam ser cancelados, esses homens certamente não cometeram um pecado contra o Espírito Santo. Era um pecado por ignorância. Eles podem encontrar perdão, mas o chamado de Pedro é arrependam-se. Está faltando muito essa palavra em muitos púlpitos. Mas deveríamos usar frequentemente. Para o ímpio perdido, para o crente desviado dos seus caminhos, arrependa-se. E nós já sabemos, irmãos, arrependimento envolve uma mudança absoluta. Nós damos as costas ao pecado. Nós compreendemos intelectualmente, pequei contra o meu Deus. Seu coração se enche de tristeza por causa do seu pecado. E então você se volta para o Senhor, dando costas à iniquidade. Ele diz, arrependam-se, convertam-se, e os seus pecados serão cancelados de fato. Serão retirados.
Os seus pecados serão arrancados, apagados, removidos, destruídos. E a palavra do nosso próprio Senhor nos diz que, de fato, o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Se você olhar o que diz a Escritura, em Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15, o apóstolo Paulo nos fala acerca disto. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo. Perdoando, irmãos, ali as nossas iniquidades. Ah, irmãos, não há homem tão vil, não há homem tão perverso, não há homem que tenha cometido o maior pecado contra Cristo que não possa encontrar em Cristo o perdão do seu pecado. Nós deveríamos estar convictos disto. Para nunca jamais pensarmos que ninguém jamais pode ser salvo, que fulano de tal, por ser um homem muito mau, não possa ser salvo. Não. Por essa razão, então, nós convidaremos todos os homens ao arrependimento e à fé em Cristo. Pedro não está olhando aqui e dizendo assim, quem é o eleito aqui? Quem é o eleito? Ah, você é o eleito, arrependa-se e crê no Evangelho. Quem é o eleito aqui? Fulano eleito? Levanta a mão. Arrependa-se e crê no Evangelho. Não existe isso. Não está escrito na testa de absolutamente ninguém. Por essa razão, então, o chamado é a todos. A proclamação do Evangelho é a todos. O convite ao arrependimento e à fé em Cristo é a todos os homens. E esse é o tipo de apelo bíblico. É o tipo de apelo que acontece no ato da proclamação da verdade. Não é como Finney fez no passado. E seus métodos de avivalismo não bíblicos. Trata-se de um convite. E esses homens que escutam, e vocês que escutam, precisam atender seriamente a palavra do Senhor. Ele então chama-os. Como nós então somos convocados a fazer continuamente em toda a pregação da palavra. Há sempre pecados dos quais nós precisamos nos arrepender. Sempre. Sempre. Aqui ele está falando com homens que não conhecem a Cristo, que precisam de fato abandonar os seus pecados e correr com fé para Cristo. Arrependimento sempre está unido à fé, irmãos. O verdadeiro arrependimento conduz o homem à fé em Cristo. Ao mesmo tempo que ele diz, abandonem a sua vida terrível, ele está dizendo assim, creia no Evangelho. Arrependa-se, creia em Cristo. Olhe para Cristo. É somente Ele que é Salvador. É somente no nome dEle que encontramos salvação. É isto mesmo que Ele vai dizer posteriormente. Se você olhar comigo, capítulo 4, verso 12, Pedro, mais uma vez, diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele está falando acerca de Cristo. O caminho é exclusivo, não há outro. É somente Ele. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há quem vá ao Pai se não for por Cristo o caminho. Isto é o que deve ser anunciado e os homens precisam então crer no Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas veja que coisa impressionante no discurso de Pedro. Porque, irmãos, ele ainda vai acrescentar outros benefícios que você experimenta uma vez que você crê em Cristo. É como se ele estivesse querendo convencer estes homens das maravilhas que você desfrutará se você se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Porque ele ainda vai dizer o seguinte, verso 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus. Interessante. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de
refrigério. Ele está falando ali com esses homens, apontando a eles esta realidade dos tempos de refrigério que vem para o homem. Tempos de alívio é o que você vai experimentar. E a ideia, irmãos, é o seguinte: esses homens experimentarão alívio, esses homens experimentarão refrigério, porque agora eles não precisarão se preocupar mais com o destino eterno de juízo que eles poderiam experimentar se estivessem longe do Senhor. Agora vai haver alívio porque não haverá mais condenação, uma vez que foram perdoados dos seus pecados. Uma vez que se arrependeram dos seus pecados. Agora alívio, agora refrigério, agora paz, porque os seus pecados foram cravados na cruz. Paz de consciência que o ímpio nunca sentirá se não se arrepender dos seus pecados. E que certamente se intensificará no grande e glorioso dia do Senhor. Mas agora, não há nada em mim que me leve à condenação, porque Cristo me salvou. Isso traz paz ao coração. E como é necessário muitas vezes que anunciemos isto também. E você deve saber disso, pecador. Você que está longe do Senhor. Se você for perdoado por Ele, crendo no Evangelho que é o próprio Cristo, você vai encontrar uma paz que não há absolutamente nada neste mundo que possa te oferecer, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. E o temor quanto ao juízo que pode vir de Cristo, e vai vir, você não vai precisar mais temer. Porque para você já não há mais condenação. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 8, verso 1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a realidade. E é isso que você, então, experimentará em Cristo. Mas então ele ainda continua acrescentando o verso 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ele fala sobre essa exaltação de Cristo, sobre Cristo que está assentado como rei, agora um outro ofício de Cristo. Cristo é sacerdote, Cristo é rei, ele está exaltado. E então, quando ele aponta para os tempos de restauração, inclui e envolve aqui o retorno glorioso do Senhor, no grande e glorioso dia de Deus, no grande e glorioso dia do nosso Deus, quando ele vai retornar, certo, é certo, não duvide, não duvide. O Senhor um dia vai voltar e Ele nos garante isto. Isto foi dito pelos santos profetas. Isto é proclamado pelo povo do Senhor e pela Igreja de Cristo hoje. É certo que isto haverá de acontecer. Esta é parte da pregação deste homem, servo do Senhor, Pedro, convidando os homens à fé e ao arrependimento, que são grandemente necessários. E a paz que aquele que se arrepende encontrará somente no Senhor. Que pregação, irmãos, verdadeiramente robusta, não é? Há muitas coisas aqui. Mas ele continua, irmãos, no seu discurso. Pedro, agora então, vai ainda advertindo estes homens, ele vai dizer o seguinte no verso 22, agora fundamentando e citando mais do Antigo Testamento. Ele diz, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois dele falaram, também anunciaram estes dias. E aqui, irmãos, ele vai citar Deuteronômio capítulo 18, do verso 15 até o verso 19. Olha comigo o que diz. Olha lá, Deuteronômio capítulo 18. A partir do verso 15 até o verso 19, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás.
segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor. Mas Deus, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, de que falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Meus irmãos, este profeta, semelhante a Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento foi Moisés. É uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo, como é aplicado aqui pelo próprio Pedro. Pedro diz, Cristo é o profeta superior a Moisés. O apóstolo Paulo, em Hebreus, vai justamente reforçar essa ideia, colocando Cristo como superior aos profetas, sacerdotes, sacrifícios. Cristo é superior. Ele diz, aqui está, aquele que falará. E aqui apresentando-nos então Pedro um outro ofício de Cristo como o profeta. Aquele que fala toda a vontade de Deus, revelando a vontade de Deus para a nossa salvação pela palavra e pelo seu Espírito. E o Senhor Jesus Cristo é aquele que fala, ele diz, é bom que os homens escutem. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meu povo. Veja que a advertência é dura. Aquele que não ouvir as palavras de Cristo experimentará juízo e condenação. Aqueles que não dão ouvidos à proclamação de Cristo, que fala por meio da sua palavra, experimentarão angústias infernais, serão exterminados do povo. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos, porque nós estamos sempre sendo expostos à palavra do Senhor. E Cristo continuamente tem falado conosco. Ou você duvida disso? Ninguém aqui é ignorante. Todos nós estamos entendendo a palavra do Senhor, que é proclamada para nós domingo após domingo. E quando essa palavra, irmão, é lida, quando essa palavra é proclamada com fidelidade, você deve entender que é o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Você não pode pensar assim. É simplesmente o pastor Rafael que está falando. Não são minhas palavras. São palavras do Senhor Jesus Cristo. E aquele que não escuta as palavras do Senhor, o texto nos diz, será exterminado do seu povo. Irmão, isso deveria nos deixar grandemente alarmados e deveria nos conduzir a sermos bons ouvintes da pregação da palavra do Senhor. Como você tem ouvido a palavra do Senhor? Há responsabilidades minhas na pregação da palavra, sim. Nós lemos aqui nos nossos padrões doutrinários e me cobrem se não estiver caminhando assim, proclamando a palavra de Deus, como eu sou chamado a proclamar. A pergunta 159 do nosso catecismo, maior. Me cobre. Eu não vou dizer para você, não toque no ungido do Senhor. Não venha falar comigo não, viu? Quem é o pastor aqui sou eu. Não, eu não uso desse artifício maligno que muitos homens usam nas suas igrejas para que ninguém venha falar para ele que ele está caminhando ou fazendo algum tipo de coisa errada. Mas você é responsável. Nós não podemos ser ouvintes negligentes da palavra do Senhor, nunca, jamais. O nosso padrão doutrinário nos diz e nos ensina isso de fato. Eu, como ministro do Evangelho, eu sou de fato chamado a proclamar esta palavra diligentemente. Eu sou chamado a proclamar essa palavra em tempo e fora de tempo. Eu sou chamado a proclamar essa palavra claramente. Não com palavras persuasíveis de sabedoria humana. Não, mas em uma demonstração do Espírito de Deus. Sou chamado a pregar com sabedoria, adaptando então essa palavra às necessidades dos ouvintes, de todos aqueles que escutam, tentando de alguma forma me adequar a isto. Sou chamado a pregar com zelo, não deturpando a palavra, com amor real, fervoroso, proclamando este Evangelho,
para com as almas, para com Deus e para com as almas do povo. Sou chamado a proclamar essa palavra com sinceridade, tendo em vista a glória de Deus e tendo em vista a salvação do perdido, a edificação do povo do Senhor. Esta é a minha responsabilidade. Mas você, como ouvinte, também tem a sua. Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração. A necessidade e a responsabilidade sua é diligentemente se preparar e orar para receber a palavra de Deus pregada. Isso você faz até mesmo antes da pregação, antes de vir à casa do Senhor, preparando-se para receber a palavra. Você deseja ser alimentado e você não quer de forma nenhuma deixar absolutamente nada passar. Isso deveria ser o seu desejo no seu coração. Você deveria buscar isso. Mas não somente isso, enquanto a palavra é proclamada, que vocês comparem com as Escrituras aquilo que ouvem. Daí a necessidade de você estar com sua Bíblia para conferir. Eu confio no que o pastor Rafael fala. Beleza, mas confira a Escritura. Olhe para a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Leia o texto comigo. Confira, observe. Seja um bom bereano. Quando eu estiver pregando, ou qualquer outro homem que subir a este púlpito, confira na Escritura se é exatamente assim que as coisas são. Responsabilidade sua, como ouvinte, que não pode ser um ouvinte negligente. Além disso, ele vai dizer que recebam a verdade com fé. Confiando, quando a verdade é proclamada, então abraçando a verdade com fé. Mas não somente com fé, com amor, com mansidão, prontidão de espírito, dispostos a se submeter à verdade de Deus que é proclamada. Porque aquilo que é proclamada, quando é verdade de Deus, é a própria palavra de Deus. E você então vai se sujeitar a isso. E então, posteriormente, você é chamado a meditar nela, a conversar a respeito dela com outros, a esconder no seu coração, a fim de que isso possa redundar em prática. Mas como você vai esconder no seu coração se você é um ouvinte negligente da palavra? Como você vai poder viver segundo a palavra se você não guarda também ela no seu próprio coração? Meus irmãos, é necessário que essa palavra ela passe por aqui, tem que passar pelo intelecto, é necessário. Daí a necessidade de eu ser claro na pregação, você tem que entender. Se você não estiver entendendo o que eu estou falando, me diga, porque eu tenho que ser o mais claro possível. Tem de passar pelo seu intelecto, você tem que entender, compreender aquilo, para que ela possa então descer para aqui, para o coração. Mas não pode ficar no coração somente. Essa palavra ela tem de se estender para os seus membros. Tem que se refletir em vida, na prática, em todo momento. É isto, e é para isto, então, que você deve se preparar para ouvir diligentemente a palavra. A responsabilidade é sua, você não é passivo na pregação. Você é ativo no processo da pregação. Você deve estar atentando com todo cuidado. Mas então, irmãos, ele conclui dizendo nos versos 25 e 26, dirigindo-se àqueles homens: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Uma referência aqui a Gênesis capítulo 12, verso 3, quando a promessa é feita a Abraão e os descendentes. E ele vai dizer: vós sois filhos dos profetas, da aliança Deus estabeleceu com vocês, com os seus pais, e então vocês essa promessa é para vocês, a promessa da salvação é para vocês. A promessa deste Cristo, que é o descendente prometido, é para vocês. Veja, irmãos, ele está falando com um monte de gente, ele não sabe quem é eleito e quem não é. Mas ele diz, é para você. É para você a palavra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros. Ele não fala com um em particular. Ele fala com todos. Quem é o eleito eu não sei, mas é para você. A salvação é para você. É para você. É para você. É para você. Isso é o que Pedro faz.
Não deve existir nenhum tipo de limitação no meu interesse e no meu chamado aos homens à fé em Cristo. Irmãos, eu li há pouco tempo, eu vou começar a ler a terceira ou quarta vez esse livro do Sinclair Ferguson, quando ele vai falar no livro Somente Cristo. Legalismo, antinomianismo e a certeza do Evangelho, livro extraordinário, onde ele vai falar muito sobre essa ideia da livre oferta do Evangelho. E ele vai dizer que a restrição e a limitação no chamado dos homens à fé em Cristo está ligada à compreensão que eu tenho acerca do coração de Deus. É como se eu entendesse que no coração de Deus há uma restrição e uma limitação no anúncio do Evangelho. E porque eu vejo, então, essa restrição, essa limitação de um Deus indisposto a chamar os homens à fé e ao arrependimento, eu acabarei, na prática também, sendo alguém que não vai estar pronto a chamar todos os homens ao arrependimento e à fé em Cristo. Mas quando eu entendo corretamente que o Senhor deseja a salvação de todos os homens, que o Senhor chamava, clamando a Jerusalém e o seu povo, que se arrependessem dos seus pecados com lágrimas, desejando que eles se voltassem para o Senhor. Quando eu entendo essa realidade de que a palavra de Deus é chamada, e nós somos chamados a proclamar, dizendo, vinde, todos que têm sede, vinde, comprai e comei, pão, vinho, leite, sem dinheiro, sem preço. Livre oferta, Isaías 55. Quando eu entendo essa realidade, meu irmão, isso deve me fazer lançar longe esse coração supostamente indisposto em Deus que me conduz a ter um coração que não está pronto a convidar todos os homens ao Evangelho, à salvação e à fé em Cristo. A restrição na pregação do pregador está ligada à restrição que ele vê no coração de Deus e dessa forma não pode acontecer. Pedro nos dá um exemplo muito claro disto. Por essa razão, então, ele conclui dizendo a todos também, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, que cada um se aparte das suas iniquidades. E esse é o chamado para todos vós, para todos vocês, para todos nós, irmãos. É que nos afastemos das nossas iniquidades. O Senhor deseja a nossa salvação. Meus irmãos, que sermão de Pedro. É um sermão doutrinário, é um sermão profundamente teológico, é um sermão cristocêntrico, é um sermão teocêntrico, é um sermão ousado, é um sermão que aponta a realidade da miséria do homem, é um sermão cheio de palavras de aplicações, é um sermão cheio de encorajamento, é um sermão que apresenta promessas, ou melhor, pregação. É pregação que ele faz. É o ato público que ele está fazendo, anunciando a vontade do Senhor. E isso deve, irmãos, esses elementos são os elementos que devem estar em todo o anúncio da proclamação da palavra do Senhor. Eu não posso simplesmente ficar explicando o texto. Explicar o texto e que a palavra do Senhor seja aplicada pelo Espírito no seu coração. Amém. Que o Senhor aplique no seu coração. Amém. Como assim? É sua responsabilidade, é minha responsabilidade aplicar a palavra. Aquele que somente explica o texto e não aplica o texto, ele é um bom preletor, mas pregador ele não é. Aquele que não chama os homens fervorosamente à fé em Cristo e ao arrependimento, está faltando um elemento importante na pregação da sua palavra. E toda palavra, de alguma forma, tem que apontar para Cristo. Porque isso é o centro de tudo. Tudo deve apontar para Ele. Se a gente não encontra Cristo explicitamente no texto, como alguém vai dizer, eu vou tentar fazer um caminho que possa levar a Cristo de alguma forma, mas eu vou ter de anunciar a Cristo. E por que, irmãos, a necessidade de anunciar a Cristo? Porque, como nós lemos em Atos capítulo 4, verso 12, não há salvação senão nesse nome. Não há salvação para você, hoje aqui, na Igreja de Cristo, que não conhece a Cristo, se não for a fé no Senhor Jesus Cristo. Não fique imaginando que você
pelo fato de ser uma pessoa legal e vir no domingo para a igreja e sentar nesse banco, é suficiente para fazer de você um filho de Deus. São filhos de Deus aqueles que creem no seu nome. O que vai nos dizer é isso, é João capítulo 1, verso 12. Se você não crê em Cristo como seu Salvador, sobre você permanece a ira de Deus. Isso é o que nos diz João também. Como você vai poder ser abrigado dessa ira de Deus? Vindoura, que haverá de vir, não tenha dúvida disso. É se você correr para Cristo. Ele é o único abrigo que vai livrar você da manifestação da sua justa ira no grande e glorioso dia. Arrependa-se do seu pecado, corra para Cristo e experimentarás delícias maravilhosas nesta vida e delícias sobre as quais não temos palavras suficientes para falar na vida vindoura com Cristo na glória eterna. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela pregação do teu evangelho. Ó Senhor, ajuda a nós, o teu povo, a mim como pregador, a pregar a tua palavra com fidelidade, com sinceridade, com zelo, com sabedoria. E ajuda o teu povo, Senhor, a ser um povo diligente, que abraça a tua palavra com fé, com amor, com prontidão de espírito. Que teu povo guarde a tua palavra no seu coração e possa gerar frutos na vida, Senhor. Ó Deus, não permite que eu seja um pregador negligente. Não permite que o teu povo seja ouvinte negligente da tua palavra, Senhor. E também, ó Deus, por meio da tua palavra, opera poderosamente no coração daqueles que escutam e que não conhecem a ti. Salva-os, Senhor. E quanto a nós, ó Pai, que conhecemos a ti, nos conforma cada dia mais a imagem do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o varão perfeito, através da tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida de contínuo arrependimento dos nossos pecados. Sê conosco, Senhor, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.